Olá, você está assistindo o programa Em Tese. Este é um espaço para a apresentação da produção acadêmica e científica da Universidade Federal do Paraná. Hoje nós vamos conversar com o professor Cláudio Antônio Gazda, do Departamento de Engenharia Química da UFPR. Ele é o autor da dissertação de mestrado em Tecnologia de Alimentos, intitulada Estudo da Liberação de Alumínio em Recipientes de Cocção de Uso Doméstico em Função do pH. Traduzindo, o professor estudou a liberação de alumínio em panelas durante a preparação de alimentos. Professor, o que levou o senhor a estudar a liberação de alumínio quando as pessoas preparam alimento dentro de casa, com panelas comuns de alumínio? Antes de mais nada, por que usar recipiente de cocção? Recipiente de cocção é um nome elegante, vamos assim dizer, de panela. Você fazendo um trabalho científico, evidentemente usando um termo um pouco mais científico também. A nossa ideia de utilizar a panela, ou vamos dizer assim, o alumínio em si, ou a busca do alumínio, a migração desse alumínio, é que está, de certo modo, afeito a disciplina da qual eu leciono. Eu leciono tecnologia química inorgânica. E em razão disso aí se faz os estudos dos metais. Ora, fazendo um mestrado na área de alimentos, alguma coisa que pudesse estar ligado à minha área seria o estudo de algum metal. Que tipo de metal? Ora, onde o metal entra em função dos alimentos? Recipiente de cocção, ou seja, na panela. Isso então me levou a alguns objetivos, que seria quantificar essa quantidade de alumínio que migra da panela para o alimento e confirmar estudos efetuados por Pourbaix já em 1939, onde em gráficos ele apresentava a corrosividade ou a corrosão do alumínio em função do pH das soluções onde o alumínio se encontrasse. E ainda fazer uma observação visual das panelas em razão do ataque de soluções dos vários pH no aspecto da panela propriamente dito. Quer dizer, é uma dissertação que ela tem uma ligação da tecnologia de alimentos com a segurança alimentar, a segurança das pessoas. Exatamente. Aliás, dentro do nosso conceito de engenharia de alimentos, a gente está buscando sempre alguma coisa que possa trazer benefício à população de modo geral, seja o desenvolvimento de um novo tipo de alimento, um controle, ou enfim, algo que possa resultar em benefício à comunidade. Agora, como é que foi o ponto de partida para o trabalho? Como é que o senhor começou os estudos, os experimentos? Como começaram os experimentos? Ora, eu busquei uma panela que fosse de preço acessível a todas as camadas. Uma panela popular. Uma panela popular, exatamente. Não uma panela de R$ 1,99, mas uma panela que realmente fosse usada. E eu escolhi fundamentalmente uma que pudesse atingir grande parte da população, mas grande parte da população mesmo, e de fato muito importante, porque eu busquei uma panela que é utilizada na preparação de papinhas para crianças. Imaginem vocês, se a minha ideia era que o alumínio é prejudicial à saúde, como a literatura confirma, quando uma criança ainda em época de ingerir papinhas, que não tem o seu organismo totalmente desenvolvido, vai ingerir alumínio. É algo a ser bastante considerado. Bom, e como é que, a partir daí, o senhor começou a estudar o pH de cada... Como é que foi feita a simulação? O senhor utilizou alimentos? Não, esse Pourbaix, em 1939, já apresentou ou produziu um gráfico, e esse gráfico, para cada um dos metais, esse especificamente é o gráfico do alumínio, relaciona potencial do eletrodo
ou seja, uma carga elétrica produzida quando o metal é imerso em água e o pH dessa solução, onde ele foi imergido, vamos assim dizer. E nesse gráfico produzido em 1939, ele dizia que para os pHs entre 4 e 8,5, eu tenho a passivação do metal. Abaixo de 4 e acima de 8,5, eu tenho... de 4 e 8,5, quais são os alimentos mais comuns com esse pH? O pH, bom, os pHs, os alimentos tradicionais, o arroz, feijão, o leite, enfim, esses alimentos tradicionais, você fazendo a sua cocção tradicional, eles estão dentro da faixa de segurança, acima de 4,5 e abaixo de 8. Porém, nós temos alguns alimentos, por exemplo, a maçã. Se você cozinhar maçã em uma panela de alumínio, você, juntamente com a maçã, vai estar comendo um pouquinho da panela. Mas não é só a maçã. Limões, 2,2, morango, 3 e, pasme você, mel. Até o mel. O mel, 3,7. Ou seja, se você fizer alguma coisa, ferver mel com água, qualquer coisa, dentro de uma panela de alumínio, você certamente estará ingerindo algo de alumínio que será retirado da panela por ação da acidez do mel sobre as paredes do recipiente. Massa de tomate, então, 3,3. Olha aí o grande perigo. Aspargo, berinjela, azeitona, manga, pêssegos, abacaxi, cidra, maionese, tomates de modo geral. São alimentos ácidos e que estão próximos a essa casa do 3 até o 4. Um molho de tomate, 3,3. Quando você prepara o teu macarrão, num recipiente de alumínio, certamente você está comendo um pouquinho da panela. Macarrão ao sugo e ao alumínio. Com panela. Com panela. Existe algum tipo de alimento que ele não sofra a ação do alumínio, que ele não interaja com o alumínio? Essa pergunta interaja, vamos dizer assim, todos os alimentos que tenham pH acima ou que ele não incorpore o alumínio na sua... Acima de 4,5 e abaixo de 8, todos os alimentos podem ser usados em panela de alumínio, certo? Por quê? Porque o alumínio, ele normalmente forma uma camada de óxido na superfície. Deixa eu ter uma foto aí, né? Eu tenho uma foto. Esse escurecimento que algumas panelas de alumínio apresentam, panelas de alta qualidade, elas mantêm-se na sua cor tradicional. Porém, panelas que tenham na sua composição ferro, silício, magnésio, elas apresentam um escurecimento em função da ação das substâncias. Por exemplo, até a própria água escurece uma panela normal de baixo preço, de baixa qualidade. A dona de casa faz questão de limpar a panela, deixar a panela brilhando. Por fora, muito bem, por dentro é inconveniente. Essa camada de óxido que se forma no interior da panela serve como proteção do contato de alumínio e alimento. É evidente que se você tem uma panela preta, escurecida por dentro, por formação da camada de óxido, e você quiser limpar, é fácil. Cozinhe limão nela para você ver como vai ficar brilhando, certo? Agora, aquele caldinho do limão que você cozinhou dentro dessa panela, retirou essa camada de óxido. Então, se você fizer uma sobremesa ácida, cozinhar um abacaxi, por exemplo, você vai retirar a camada de óxido que existe na panela normalmente. Mas eu gostaria também de dizer que o alumínio, embora a gente esteja brigando pelo uso ou não uso de panelas dos mais diversos tipos, teflon, vidro, ferro, cerâmica, o alumínio está presente na nossa vida de modo inexorável. Não tem jeito da gente se separar do alumínio. Para você ter ideia, o alumínio ocupa, é o elemento metálico
de maior abundância no nosso planeta. Para você ter ideia, ele é superado apenas pelo silício e pelo oxigênio. Silício é areia, o óxido de silício. 8% da crosta terrestre tem nas suas argilas silicato de alumínio hidratado. Então, qualquer poeira que você esteja inalando, qualquer argila, qualquer material argiloso, é um silicato de alumínio hidratado. Mas não fica só aí. Você, por exemplo, tem os alimentos que trazem alumínio. Os próprios alimentos têm algo de alumínio. A gente pode citar como alimentos que têm algo de alumínio, por exemplo, o pão. Parece o pãozinho inocente. O pãozinho inocente tem 0,006 gramas por quilo. Por quê? Porque se coloca aditivos no pão. Coloca-se aditivos para crescimento e certos aditivos levam ao pão esse teor de alumínio. Peixes tem 0,0061, nozes 0,004. São o alumínio que já vem do solo retirado pela própria planta. A soja é algo a ser observado. Merece ser feito um estudo bastante acentuado sobre principalmente os alimentos que contêm soja. E são esses os alimentos que são os primeiros a serem dados às crianças, ou seja, os leitinhos e etc e tal, que contém também algo de alumínio que seria interessante a ser observado. Bom, a gente pode dizer também que o alumínio aí teve as latas, né, de alumínio das bebidas. Olha aí o alto risco. Pois é, a gente está falando da cocção de alimentos em recipientes de alumínio, mas a conservação dos alimentos, a gente tem as latinhas de refrigerante, de cerveja, de uma série de bebidas, quer dizer, já existe algum estudo que mostre a liberação do alumínio? Tem. Simplesmente com a conservação? Tem. Tem, e é lógico, se a tua bebida é um refrigerante, ele tem ácido carbônico, e se a lata não tem proteção, evidentemente você está tirando alumínio da lata também. Quer dizer, a gente está bebendo o refrigerante, a cerveja com alumínio. Um pouquinho de alumínio. Então, note bem, eu realmente não consigo dizer, nós vamos nos liberar totalmente de alumínio, porque as estações de tratamento de água, em grande parte, utilizam sulfato de alumínio. Tá? Na pasta de dente, muitas vezes você tem sais de alumínio. Os medicamentos são tamponados com sais de alumínio. Ninguém te entrega um comprimido de ácido acetil salicílico, aspirina, puro, com um elemento ativo. Sempre existe um agente de formação do comprimido, de formação da pílula. Então, esse problema de colocação de teor de alumínio no nosso organismo é praticamente impossível de dizer, não tem alumínio. Mas se eu pensar em termos de alimento, já consigo diminuir alguma coisa. Existem registros de doenças graves que têm a sua ligação com o alumínio. Sobre as doenças nós vamos falar no próximo bloco, professor. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. O senhor falou da formação do óxido de alumínio quando a pessoa ferve água, quando ela ferve água numa panela. Quer dizer, o ideal seria deixar que a panela continuasse escurecida? Sim, de preferência. É lógico que você comprou uma panela nova, o ideal seria ferver água e deixar que ela formasse aquela camada de óxido. Isso, nem sempre forma, eu disse, né? Um alumínio de alta pureza você não consegue formar. Nem sempre ele forma. Forma uma camada de óxido não escura. Porque o alumínio, você não consegue o alumínio puro, limpo. Ele combina tão facilmente com o oxigênio, formando camada de óxido. Se você vê o fio elétrico que é utilizado, cabos de alumínio hoje, eles têm a camadinha de óxido. Na praia, você vê os objetos, portões, grades, cercas e etc. tal, que são feitos com alumínio, tentando evitar com isso a corrosão do ferro. Mas ele já tem a camadinha de óxido de alumínio formada. Então, essa camada de óxido faz sempre uma proteção ao alumínio. Se você retirar essa camada de proteção, certo? Você vai formar uma nova camada, porque em contato com a água, com o oxigênio, forma uma nova camada. Só que uma camada mais espessa tem maior resistência. Tá ok, professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Em Tese. Só um instante.
Você está assistindo o programa Em Tese. Hoje eu estou conversando com o professor Cláudio Antônio Gazda, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Paraná. Ele é mestre em Tecnologia de Alimentos com a dissertação Estudo da Liberação de Alumínio em Recipiente de Cocção de Uso Doméstico em Função do pH. Traduzindo, ele fez um estudo da liberação do alumínio quando as pessoas fazem alimentos em casa utilizando panelas. Professor, como é que com relação aos efeitos do alumínio no organismo, existem estudos feitos em laboratório com animais, mostrando como que o alumínio se comporta no organismo desses animais? Exatamente, mas não apenas com animais. Existem estudos também feitos utilizando seres humanos. Só para você ter ideia, alguns alimentos possuem até 1 grama por quilo, que trazem juntamente com ele. E você, uma pessoa normal, na sua alimentação, chega a ingerir até meia grama de alumínio por dia. É algo relativamente alto. Porém, não existe estudo nenhum, em local nenhum, que comprove que o alumínio seja benéfico para o desenvolvimento de algum organismo vivo. Bom, nos seres humanos, quando o alumínio é ingerido e metabolizado, ele é eliminado pelo sistema renal. Então, tranquilamente, a pessoa tem seu sistema renal perfeito, nada... Quer dizer, ele não tem um efeito cumulativo no organismo. Exatamente, ele é liberado, tá? Quando a pessoa não tem problemas renais. Quando injetado em animais, comprovadamente causa confusão mental. Poxa, é um alerta. Evidências não comprovadas relacionam o alumínio com a doença de Alzheimer e com o mal de Parkinson. Olha, não comprovadas, são evidências. Ele é identificado, isso já é oficialmente, como a causa da demência das diálises. Em 1970, começou-se a estudar os problemas que a diálise ocasionava nas pessoas. Comportamentos estranhos, distúrbios, e inclusive medicamentos à base de alumínio são administrados quando se faz o tratamento pela diálise. Então, você com isso acaba elevando a quantidade de alumínio. Ora, se a eliminação é pelo sistema renal e teu sistema renal está comprometido, esse alumínio passa a ser cumulativo no teu organismo. Bom, esses estudos, como o senhor falou, eles não são conclusivos, eles são apenas observações que apontam uma coincidência de estatísticas. Alguns estudos mostraram aumento de incidência em algumas comunidades cuja água contém altos teores de alumínio, aumento na incidência do mal de Alzheimer. A Organização Mundial de Saúde publicou estudos de caráter não conclusivo da evidência de lesões cerebrais características do Alzheimer, essas lesões cerebrais, onde pessoas tinham uma maior ingestão de substâncias de alumínio. Para você ter ideia, no Japão e na Nova Guiné, alguns estudos feitos nas extremidades, em 2 regiões da ilha, onde um solo era rico em magnésio e cálcio e pobre em alumínio, e outra parte da ilha, onde era rico em alumínio e pobre em cálcio e magnésio. Esses estudos verificaram alta incidência do mal de Parkinson, onde nós tínhamos maiores teores de alumínio no solo. Consequentemente, isso sugere um relacionamento da doença com a ingestão do alumínio. Bom, mas como o senhor mesmo colocou, o alumínio é um dos metais mais presentes no nosso planeta e nós não temos jeito de prescindir da utilização do alumínio. Como é que nós podemos conviver pacificamente e com uma certa segurança com o alumínio? Exatamente. Eu não sei se você tem conhecimento dos estudos ortomoleculares,
onde por intermédio da análise de um fio de cabelo, você acaba detectando a quantidade de metais que você tem no teu corpo, no teu organismo. E esse cuidado, exatamente, eu já conversei com diversas pessoas e após esse exame ortomolecular, deixaram totalmente de utilizar recipientes de alumínio como conselho de médico. Mas para você ter ideia, existe até alguns quesitos interessantes. Por exemplo, existem medicamentos ou substâncias que são os quelatos. Quelatos são substâncias químicas que, combinando-se com o alumínio do organismo, fazem com que esse alumínio possa ser retirado mais facilmente do corpo, do organismo em si. Inclusive, existe um tratamento que é usado em veterinária. Quando o cavalo começa a mancar demais, eles dão para o cavalo uns medicamentos à base de selênio, enfim, algumas substâncias que agem como quelatos, que vão combinar-se com o alumínio e, em razão disso aí, retirar, arrastar para fora do organismo esse alumínio. Bom, quimicamente... Mas seriam ações curativas. Exatamente. Agora, como é que a gente convive com o alumínio no dia a dia? Quer dizer, as pessoas que não gostam de deixar a sua cervejinha de lado, ou o seu refrigerante, enfim, não vão poder substituir todo o seu utensílios de cozinha. Se você tiver um bom sistema renal, tranquilo. Só, por favor, não cozinhe abacaxi, não cozinhe massa de tomate na panela de alumínio. E não deixe guardado na geladeira uma maionese, você sabe disso. Os nossos ancestrais tinham cuidado com o cobre, que formava lá o carbonato de cobre, os óxidos de cobre. Hoje nós temos que ter cuidado com o cobre, também com o alumínio. Por que guardar num recipiente de alumínio se você tem hoje os plásticos, se você tem hoje os recipientes de vidro? Mas para você ter ideia, quimicamente provado, o cálcio concorre com o alumínio, ou melhor, o alumínio concorre com o cálcio. Na formação dos nossos ossos, eu preciso ter o cálcio e o fósforo, formando o fosfato de cálcio, que é fundamentalmente o meu osso. Só que o alumínio desloca o cálcio e ocupa o seu lugar. Ele pode provocar amolecimento dos ossos? Amolecimento eu não diria, mas provoca osteomalácia, que é comprovadamente, cientificamente provado, certo? E prejudica a mineralização do osso. Consequentemente, você tem um osso mais fraco quando você ingere grande quantidade de alumínio. Como eu disse, você não pode evitar o alumínio totalmente. Ele vem do solo, você respira ele, existe na pasta de dente, na água que você ingere, na latinha de cerveja, tá? Mas você pode diminuir, e isso já é bom, tá? Com a cocção de alimentos, existe diferença entre as determinadas marcas de panelas, os determinados tipos de panela? Sim, evidente. Eu, por exemplo, digo, se você comprar uma panela de R$ 1,99, você está correndo maior risco do que você comprar uma panela de 12, 15 reais. Existe alguma diferença que seja perceptível visualmente, pelo peso da panela? A qualidade, a espessura da lâmina, né? A mesma coisa eu digo, por exemplo, se você usar uma panela de inox. A panela de inox pode ser também uma arma de 2 gumes. Ela é excelente para você, tá? Ela não te migra alumínio, ela migra para o alimento ferro e cromo. O ferro e cromo é essencial para o teu organismo, o cromo principalmente. Ferro então não se fala. Porém, pode migrar níquel se essa panela for de qualidade inferior. Então você compra lá uma panela, não vem aí a questão de dizer país ou não país, mas esses produtos importados, você é capaz de achar uma panela de inox aí até por R$ 6, R$ 5, né? Quando uma panela de qualidade, fundo duplo, fabricada no nosso país, você vai comprar ela, por exemplo, uma chaleira de alumínio, minha esposa esses dias estava comentando, está em torno de alumínio você compra por 12, 18 reais. Uma chaleira de inox, você chega a casa dos 100 reais. Então, é a questão de qualidade. Infelizmente, a gente não pode, vamos dizer, não use a panela de alumínio. Ela pode ser usada, ninguém diz que não,
Eu afirmo que ela pode ser usada, desde que você... O senhor usa panelas de alumínio em casa? Sim, para ferver o leite eu posso usar, não há inconveniente nenhum, embora substituímos todas as demais panelas pela panela de alumínio, de inox. Inox fundo duplo, eu tenho condições de fazer isso aí. Mas se você não tem condições e quer continuar usando a panela de alumínio, pelo menos não use com substâncias ácidas. Substâncias ácidas, entenda, são aquelas que apresentam sabor azedo. Vinagre, limão, e inclusive o mel, que pode ser até uma surpresa, apresentando um pH que retira a camada de óxido da panela de alumínio. Professor, um utensílio que passou a fazer parte do dia a dia das pessoas, em praticamente todo mundo, são as panelas com aquela camada de teflon. Como é que funciona o teflon? Como é que ele reage com o alumínio? Ele também traz algum problema para a saúde das pessoas? As panelas de teflon têm grandes vantagens, desde que estejam nessa condição e não 0 nessa. quilômetro? Não digo 0 quilômetro. Você deve cuidar na utilização da panela de teflon. Ou seja, usar uma colher de madeira ou uma espátula de polipropileno, um material que não venha a riscar, arrancar pedaços da panela de teflon. Só para você ter ideia, o teflon, mesmo a panela nova, se você colocar essa panela em cima da chama e na sua cozinha você tiver um passarinho, um pássaro, a produção dos gases do aquecimento da panela vazia será fatal para o pássaro. Ele entra em estado de colapso e tem problemas pulmonares e acaba vindo a falecer, certo? Então o teflon também tem seus riscos. Se a panela descascou, significa que você ingeriu algo de teflon. E agora, dessa vez, você tem o alumínio novamente em contato com a substância. Ah, não, eu cozinho em panela de teflon, então eu posso pôr suco de limão, posso pôr abacaxi, posso pôr qualquer coisa. Espera aí, se ela estiver descascada, você já está atingindo o alumínio novamente. Então, quer dizer, uma panela como essa deve ser aposentada imediatamente. Exatamente, não tem dúvida. Professor, a utilização de detergentes, sapóleos, saponáceos, ele provoca alguma alteração química, ajuda a liberar alguma substância? Como é que se cuida das panelas de alumínio em casa? Olha, uma bucha de poliuretano, uma espuma leve é o suficiente para fazer a limpeza, desde que você faça a retirada do alimento. Mas você falou bem e levou a gente a uma boa consideração. Sabão com alto teor de alcalinidade, sabão de soda, você está também desgastando a panela. Para você ter ideia, se você pegar uma lâmina de alumínio, um objeto qualquer de alumínio, e colocar soda cáustica, solução de soda cáustica concentrada em cima dele, imediatamente você vai ter a formação de aluminato de sódio, destruição do material do alumínio e a formação de hidrogênio. É uma reação violenta, a reação da soda cáustica com o alumínio. Variar panelas, então, também não é um bom hábito, pelo menos por Pelo dentro. lado de fora é excelente. Bonito, por fora Bonito, pode ficar etc. bonito. e tal. Existem alguns sabões que são próprios para limpar a panela. São sabões com alta alcalinidade. Deixa a panela brilhando, uma beleza. Só que um dia, 2 dias depois, a natureza com o seu oxigênio já forma uma nova camada de óxido. A panela fica embaçada. Tudo bem, o brilho da panela não influi na qualidade do alimento, creio eu, né? Acho que não, né? Porém, a parte interna, sim. Se você tiver a panela sempre brilhando, existe maior risco, porque a camada de óxido é uma camada protetora. Tá, ok. Professor Cláudio Antônio Gaza, quero agradecer muito sua presença no nosso programa, suas informações foram muito esclarecedoras e por hoje o programa Em Tese fica por aqui. Até a próxima semana.